Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputado Luiz Couto do Pará, do nosso PMDB, a semana se inicia diante de um novo momento, um momento oportuno, no mês em que os partidos políticos se mobilizam, se organizam, debatem, discutem com suas bases, dentro dos seus programas, dentro daquilo que é aspiração à vontade da população, exatamente um programa de governo que possa preencher exatamente esse momento pelo qual o Brasil e, correspondentemente, os estados e os municípios atravessam. O Brasil não consegue se desamarrar da estagnação. O Brasil precisa retomar o seu crescimento. No ano passado, nós fizemos um esforço muito grande, em dezembro do ano passado, para que nós votássemos exatamente o orçamento da União, para que a União pudesse ter um orçamento e, a partir desse orçamento, pudesse desenvolver as suas ações. Mas, mesmo assim, a crise de credibilidade que há na retomada dos investimentos, nas propostas estruturantes do governo federal, fazem exatamente com que o país não consiga retomar de forma dinâmica exatamente o crescimento econômico, ampliando a geração de emprego, a distribuição de renda, que é o que nos faz com que tenhamos a maior preocupação nesse momento. E nas cidades, o terror, o temor, a violência, que vem de uma forma crescente, colocando hoje o Brasil entre os países mais violentos do mundo. As pesquisas estão aí a colocar. E é necessário que nós tenhamos a compreensão clara que nós precisamos fazer esse debate. A sociedade brasileira está sendo chamada, exatamente nesse momento, para encarar de frente os seus problemas e, a partir dos seus problemas, buscarmos encontrar soluções. E é na política que nós vamos resolver os nossos problemas. O país cresceu, se desenvolveu durante a primeira década dos anos 2000. Chegamos a ter um crescimento de quase 10% ao ano em 2010. E, nesse momento em que essas conquistas que já foram asseguradas precisam ter continuidade para que o desenvolvimento social possa ser continuado, nós precisamos do crescimento econômico. Não há nação nenhuma no mundo que tenha tido condições de manter o desenvolvimento social sem ter necessariamente o desenvolvimento econômico capaz de suprir economicamente, financeiramente, exatamente esses programas de governo. E aqui não é diferente. Aqui nós temos que fazer esse debate na praça pública. E eu mesmo presenciei nesse final de semana no meu estado, no estado do Ceará, na região do Cariri, esse verdadeiro oásis no meio do semiárido nordestino, exatamente uma mobilização de lideranças políticas, uma mobilização dos partidos políticos, uma mobilização inclusive de presidenciáveis, como foi o caso do ex-governador de Pernambuco, presidente do PSB, Eduardo Campos, que lá esteve andando na praça pública, visitando o horto do Padre Cícero, frequentando a festa mais tradicional da Barbalha, que é exatamente o pau da bandeira de Santo Antônio, com 250 mil pessoas ali, mantendo uma tradição festiva, alegre, solidária, familiar. E nesse movimento, o que nós percebemos foi exatamente uma ansiedade muito grande, uma busca de uma participação, principalmente por essa juventude nova, que descortina novos horizontes para o país, exatamente fazendo esse debate, buscando informações, o que é muito bom e é salutar para o processo democrático. Nós não podemos mais contribuirmos para as práticas do passado. Nós não podemos mais contribuirmos para que o debate político fique preso a apenas algumas cabeças iluminadas que acham que tudo resolve, indiferente da participação popular. Nós não podemos mais querer que o Brasil seja conduzido de forma autoritária, sem que nós busquemos exatamente as soluções dos problemas no cotidiano das pessoas. E é só isso que nós queremos e nós desejamos. E foi isso que foi visto.
E é isso que está sendo visto em cada momento, quando você chega para a população e diz, e agora? Para onde nós vamos? E todo mundo, uniformemente, de uma só forma, coloca com muita clareza que é necessário retomarmos o crescimento econômico, que é necessário que a gente adquira a capacidade de investimento, que ninguém pode mais viver da fantasia de projetos que são apresentados, divulgados e nunca executados. E para nós, ali no Cariri, tínhamos uma lacuna muito grande, porque é exatamente por onde entram as águas da transposição do São Francisco. É exatamente por onde entra no Ceará a Transnordestina, a tão sonhada ferrovia que vai levar exatamente os produtos do sertão, do interior do Nordeste, para o porto de Suape e para o porto do Pecém, no estado do Ceará. E são exatamente esses empreendimentos que poderão dar uma nova dinâmica, uma nova visão, um novo momento, exatamente para que a gente possa continuar e realimentar esse desenvolvimento tão necessário. E esse debate precisa ser feito, não só pelos políticos, mas pela sociedade como um todo, para que nós saiamos dessa eleição, para que nós saiamos desse 2014 com um projeto político claro para o Brasil que nós queremos. E isso só se dará se realmente os políticos tiverem a capacidade de compreender esse momento em que a sociedade brasileira vive, em que compreender esse momento em que a juventude quer debater, e que os setores sociais organizados querem novamente trazer para si um debate político capaz de, na política, nós temos a nossa ação transformadora. A sociedade se organiza para isso. E eu até, numa rádio lá no Cariri, disse, é como debulhar e catar o feijão. Hoje, agora é época de feijão verde. E a gente bota o feijão sobre a mesa. E na mesa a gente tira as sementes, as pedras, as escolhas, e pega a parte boa e bota na panela para cozinhar, para se alimentar. E a parte ruim vai para o lixo. E é exatamente isso que a democracia nos proporciona, que a eleição nos proporciona. É exatamente saber fazer a melhor escolha. E a melhor escolha tem que ser feita na transparência da luz do dia. Nós não aceitamos mais o que tentaram fazer com o PMDB do Ceará. Como é que pode se invadir a sede de um partido político porque ele está promovendo encontros regionais no Brasil de hoje? No Brasil que já jogou para debaixo o lixo autoritário dos resquícios da ditadura? Como é que nós podemos, no Brasil de hoje, admitir que sejam implantadas dentro dos encontros partidários espionagem da mais fajuta possível, de fazer inveja ao agente 086? Nós não podemos mais admitir isso. O Brasil hoje é um outro Brasil. É um Brasil que inspira o ar da democracia e do debate. E aqueles que não têm condições de vir à praça pública e fazer o debate, que também não venham para a política. Porque a política que nós queremos é a do enfrentamento junto com o povo. É exatamente no somatório das vontades, das reivindicações populares, para que a gente possa exatamente dar ao Brasil a contribuição necessária para esse país que é a 7ª economia do mundo e que ainda tem bolsões de pobreza, que ainda tem mais de 15 milhões de brasileiros que vivem em estado de miséria. E essa transformação só se dará, de fato, quando nós tivermos a clareza que é numa política democrática, aberta, exatamente conversando com o povo, que nós vamos ter condições de encontrar essas soluções. O Brasil precisa de esperança. O Brasil precisa de renovação. O Brasil precisa de um debate que possa fluir exatamente de sentido de dar uma nova dinâmica para todos nós. E é nisso que nós acreditamos. É nisso que o PMDB acredita.